Tá legal? Alguém me dá um retorno aí, tá? Tá dando pra ver? Ai, que bom. Essas coisas, essas modernidades ainda me assustam um pouco, vocês me desculpem, né? Mas não consegui entrar pelo laptop, então vamos por aqui mesmo, né? O importante é que a gente está junto. Boa noite a todos, que a paz do Cristo esteja com vocês e que a gente possa fazer aí um trabalho, né? Hoje a gente escolheu um tema que vai tratar de caridade e amor ao próximo. Eu acho que na época em que nós estamos vivendo é um tema bastante importante, porque a gente sempre fala disso, né? Mas esse momento em especial, ele precisa, né, que a gente relembre certas coisas. Então, nós vamos ler uma frase do Dr. Bezerra de Menezes, que consta no livro Ideias e Ilustrações. Esse livro, nós vamos falar dele algumas vezes aqui nessa live, escrito por vários espíritos e a mediunidade de Chico Xavier. E Dr. Bezerra de Menezes fala assim: a caridade é a nossa abençoada tenda de luz, edificada em toda parte onde existe alguém que clama por auxílio e compreensão. Então, em toda parte, né? A qualquer momento, a gente pode estar participando, atuando, consolando, abraçando, ouvindo. Caridade a gente faz de várias formas, né? E a gente vai começar, então, fazendo nossa oração para dar continuidade ao tema, né? Boa noite a Maria Lúcia, ao Vinícius e as pessoas que vão chegando aí devagarinho, né? Vão participar, vamos contribuir se vocês puderem, quiserem, e vamos fazer a nossa prece, né? Que a paz do nosso Mestre Jesus envolva todos nós nesse momento, que possamos discorrer sobre esse tema tão importante, que a espiritualidade amiga possa nos assessorar para que consigamos transmitir aquilo que preparamos, mas pedindo a essa espiritualidade amiga que possa envolver a todos que estão assistindo, a todos que estão precisando, a toda a humanidade que nesse momento passa pelas mesmas aflições, sentindo o medo, a insegurança do porvir, passando por situações difíceis, que Jesus, nosso modelo e guia, possa envolver a todos e desta forma levar o lenitivo, a fé, a coragem, o bom ânimo, para que possamos passar pelas provações que precisamos passar, sempre com a certeza de que não estamos sós. Fica conosco, Senhor, fica conosco, amigos espirituais, nos dando amparo na noite de hoje. Muito bem. Então vamos lá. Ei, Márcio, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo, lembrando de uma frase de Emmanuel, que consta do livro Pensamento e Vida, que é um senhor livro, né? Que ele fala assim: quem ajuda é ajudado, encontrando em silêncio a mais segura fórmula de ajuste aos processos da evolução. E aí a gente lembra de Francisco de Assis, né? É dando que se recebe. Então, a gente tem que observar, né, essa situação de oportunidade que surgem na nossa vida para ajudar o nosso próximo. E quando a gente faz esse movimento, automaticamente a gente também vai receber, de alguma forma, né? A espiritualidade, ela não dorme no ponto, ela não deixa para depois, e ela sabe das nossas necessidades. Então, fazer a caridade, preocupar-se com o outro, é uma via de mão dupla, é lei, né? A gente faz e a gente recebe. Então, como Emmanuel fala aqui, né, a gente ajuda e é ajudado. E aí a gente lembra do Livro dos Espíritos, a questão 886,
onde Kardec pergunta aos amigos espirituais, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Porque na nossa pequenez, a gente pode achar caridade uma série de coisas, né? Mas e Jesus? O que realmente ele falava, né? Então ele dizia que caridade é benevolência para com todos, indulgência para as faltas alheias e perdão das ofensas. E aí a gente vê como que é difícil fazer caridade. Aquela história da gente pegar a nossa roupa que não cabe mais, que a gente não quer mais, que a gente não gosta, que já está velha e dá para os outros. É caridade? Porque tem gente que está precisando, mesmo daquela roupa que a gente não quer mais, que já não usa mais, que já está velha, fora de moda, tem gente que nem isso tem. Mas caridade vai muito além do que isso que a gente está falando aqui. E aí eu fui no dicionário, né? E eu fui procurar o significado da palavra benevolência. O que é benevolência no dicionário? Eles falam assim, de natureza boa, que trata alguém com bondade e com boa vontade. Isso é benevolência. E aí, nesse livro que eu me referi logo no início, Ideias e Ilustrações, um livrinho antigo, né? Tem uma historinha que representa bem isso que a gente está falando aqui da caridade, né? É uma historinha que intitula-se A Paciência. E quem nos conta essa história é o irmão X, né, que é Humberto de Campos. E ele vai falar de um conferencista atribulado, de um orador espírita, que estava na casa dele num dia de domingo, ensolarado, preparando um estudo. E o estudo dele era sobre a arte de ajudar. E ele então fazia as suas reflexões, fez uma oração muito sentida e começou a fazer anotações dos tópicos que ele queria abordar naquela noite a respeito da caridade, da ajuda. E ele colocou assim: o próximo, de qualquer procedência, é nosso irmão, credor do nosso melhor carinho. O caluniador é um teste de paciência. Quando somos vitimados pela ofensa, estamos recebendo de Jesus o bendito ensejo de auxiliar. Desesperação é chuva de veneno invisível. A desculpa constante é garantia de paz. Não se esqueça que a irritação em qualquer parte é fermento de discórdia. Suporta a dificuldade com valor, porque a aprovação é recurso demonstrativo de nossa fé. Se um irmão transviado te prejudica o interesse, recebe nele a tua valiosa oportunidade de perdoar. Se alguém aparece como instrumento de aflição em tua casa, não fuja do exercício da tolerância. A calma tonifica o espírito. E aí, nesse momento, entra na sala onde ele estava a senhora de muita idade que o servia há muitos anos. E ela trazia numa bandeja uma xícara com café, com leite com chocolate, que ele gostava muito. Mas ela não percebeu que naquela xícara tinha caído um inseto, esses insetinhos voadores. E ele não percebeu. E ela não percebeu. Quando ela leva a xícara até ele, que ele olha para a xícara e vê aquele bicho, ele fala assim: como se atreve a semelhante desconsideração? Acredita que eu devo engolir um mosquito desse tamanho? Impressionada com o golpe que o patrão vibrara na bandeja, a pobre mulher implorou: desculpe-me, senhor, a enfermidade ensombra-me os olhos. Se é assim, falou áspero, fique sabendo que não preciso de empregados inúteis. O conferencista da arte de ajudar ainda não dera o incidente por terminado, quando o recinto foi invadido por um barulho muito alto. Ele se assustou e foi correndo ver
E aí ele, quando percebe, um caminhão enorme tinha batido no muro da casa dele, derrubando o muro. E o caminhão lá, no meio do jardim dele. O condutor do caminhão apavorado, né, coitado. O dono da casa desceu para a via pública como for atingido por um raio e chegou perto do motorista. Criminoso, que fizeste? Senhor, rogou o mísero, perdoe-me o desastre. Pagarei as despesas de reconstrução. Tenho a cabeça tonta com a moléstia do meu filho, que agoniza há muitos dias. Desgraçado, o problema é seu, mas o meu será entregue à polícia. E aí ele entra em casa desarvorado para ligar para a polícia. Enquanto ele está pegando o telefone para ligar para a polícia, que ele olha pela janela, ele vê as crianças correndo pelo quintal dele, pisoteando as flores que ele tinha plantado. E ele sai lá de dentro que nem uma fera, correndo atrás das crianças, xingando: vagabundos, larápios, rua, rua, fora daqui, fora daqui. Daí a instantes, policiais atenciosos cercavam-lhe o domicílio e ele regressou ao gabinete qual se estivesse acordando de um pesadelo. Da mesa, destacava-se minúsculo cartaz em que releu o famoso dístico aí gravado por ele mesmo: quando Jesus domina o coração, a vida está em paz. Atribulado, sentou-se, deteve-se novamente na frase preciosa que escrevera, reconheceu quão fácil é ensinar com as palavras e quão difícil é instruir com os exemplos, e envergonhado passou a refletir. Quando eu li essa história, eu fiquei pensando, né? A gente que usa a tribuna, às vezes transmite uma aparência que não é real. Me lembro uma vez, eu desde os 17 anos eu uso a tribuna, e teve uma determinada época da minha vida que eu falei: não vou mais usar, eu estou sendo hipócrita, né? Eu falo daquilo que eu não faço. E aí uma pessoa chegou para mim e falou assim: você conhece alguém que seja totalmente capaz de fazer o que fala o tempo todo, né? E aí a gente sabe que somos imperfeitos, todos nós. O que é importante? Que a gente não repita o que esse exemplo aqui do irmão X nos passou. A gente vai errar, a gente vai ter problema, vai ter dificuldades, mas quem usa a tribuna tem que ter um mínimo de transformação e se esforçar muito. A gente não sabe que reconhece o verdadeiro espírita não porque ele é perfeito, mas porque ele está se esforçando para melhorar, né? Então, a gente tenta, de qualquer forma, melhorar-se, observar-se, controlar-se. Porque quando está tudo bem, é fácil ser irmão, é fácil ter fraternidade, é fácil falar manso. O nosso problema é quando somos atingidos exatamente naquelas questões que são as nossas feridas, né? As nossas dificuldades mais severas. E é aí que é o nosso testemunho. E é aí que a gente vai comprovar que a gente pode fazer uma mudança, que a gente pode se melhorar, que a gente não precisa o tempo inteiro agir daquela forma. Aquilo faz parte de uma bagagem que a gente traz há quanto tempo? Então, a gente tem que lutar contra nós mesmos, né? O bom combate que Paulo nos fala. Aquilo que eu quero, eu não faço. E aquilo que eu quero, ainda faço. Mas isso é o nosso processo evolutivo. Então, quando a gente fala dessa questão da caridade, e aí a gente está exemplificando aqui a benevolência, né? Esse homem não foi benevolente, ele estava fazendo uma palestra sobre a arte de ajudar. E ele, naquele momento, numa prece tão sentida, fazendo reflexões para a sua palestra da noite, ele num piscar de olhos,
Ele perdeu a paciência, ele faltou com a caridade, ele jogou tudo para o alto. E aí, o que acontece? Quando isso acontece com a gente, ao invés da gente ficar se lastimando, a gente ficar se chicoteando e falando, eu sou muito ainda inferior, eu sou muito atrasado, eu não valho nada. Não, essas crises servem para a gente falar assim, nossa, como é que eu ainda estou falhando nisso? E aí a gente se empenha para trabalhar mais e mais exatamente naquilo que está ainda a caminho. Porque quando eu estou bem e estou calma, eu me controlo. Eu consigo aparentar a minha serenidade. E aí é que a gente fala, quando a gente está na tribuna, em 1 hora é fácil ser irmão. É fácil ser bonzinho, é fácil passar uma mensagem, é fácil falar doce. O difícil é na hora que os problemas se colocam para a gente. Como é que a gente reage a isso tudo, né? Então, só observando, aceitando aquela questão que está ali naquela dificuldade, que está com a possibilidade de nos atrapalhar, é que a gente vai poder fazer uma transformação melhor. Vocês estão me escutando direitinho? A Ariane falou que o som está falhando para ela e para as outras pessoas, como é que está o som? Bom, nós falamos então que Jesus considera a verdadeira caridade, a benevolência, né, para com todos, a indulgência para com as faltas alheias. E o que é indulgência? O que é indulgência? Lá no dicionário, a indulgência fala assim, caracteriza-se pela compaixão que demonstra pelo próximo e pelas suas imperfeições. Meu Deus do céu! Compaixão pela imperfeição do próximo. Quantas vezes a gente está numa atividade profissional e a gente pede a ajuda do outro e o outro não entende, o outro demora, o outro faz diferente e a gente já fica irritado com aquilo, a gente se aborrece. Falta o quê? A indulgência. Indulgência para com o tempo, não é nem com a falha. Às vezes a gente não tem paciência nem com o tempo do outro. Eu posso ser muito acelerada, mas o outro não é. E por que o outro tem que ser acelerado? De repente eu sou péssima para estar lidando no dia a dia com a minha ansiedade, com a minha agitação. Eu acabo me transtornando e transtornando aqueles que estão em torno de mim e eu me acho maravilhosa, né? Então aqui ele também fala da indulgência. Então Jesus diz que caridade é benevolência para com todos. Ser bom, ter paciência, ter bondade. Indulgência para com as faltas alheias. Porque nós também falhamos. E quando a gente falha, a gente quer que as pessoas tenham indulgência conosco. Tenham bondade, paciência, nos desculpem. Né? Mas quando é o outro que falha, como às vezes é difícil para a gente ter bonomia. E a gente precisa aprender isso, né? E nesse mesmo livro tem uma historinha do ferreiro intransigente, que é contada por Neio Lúcio, né? E ele conta um caso de um homem que viveu lá na Idade Média, né? E que ele era um ferreiro, ele era um exímio ferreiro, mas ele tinha um rigor na justiça. Quando ele estava no grupo, com os amigos, ele sempre tinha uma postura de que tinha que estar tudo correto. Tinha que estar tudo certo, tinha que ter justiça. Só que aquilo escapou para um lado de uma intolerância, onde ele se achava tão perfeito que ele não amparava, apoiava ninguém que pudesse ter uma falha. E ele então cobrava aquilo, né? E ele se tornou uma pessoa extremamente intransigente. E aí, quando uma determinada época, ele disposto a contendas, embora a posição humilde que desfrutava,
ele sabia complicar a situação dos desafetos, urdindo intrigas e ciladas contra eles. Aqueles que ele não concordava, que ele achava que estava com problema, ele tentava armar uma situação qualquer para tirar aquelas pessoas da jogada, fosse elas quais forem, de trabalho, social, familiar. Assim é que certa feita ele procurou um juiz que regia a comunidade com benevolência e equidade, e propôs ao juiz a reconstrução das prisões, porque ele dizia que as prisões tinham celas muito fracas, que aquilo estava muito ruim, que qualquer um que entrasse ali tinha condição de, fazendo um esforço maior, fugir. E ele, com essa argumentação, ele começou a falar tanto que vai lá, faz o conserto, vamos mudar então as grades das celas. E insistiu, e o cara ele recebeu a concessão para reformar a cadeia, e ele esmerou-se quanto pôde. Deu nova feição às grades, criou um sistema de cadeados pelo qual era impossível escapatória. E no centro do acanhado recinto levantou pesada coluna de ferro, com algemas laboriosas trabalhadas, impedindo a movimentação de quem fosse jungido a semelhante pelourinho. Lembrando que nós estamos contando uma história que aconteceu na Idade Média, tá? E a ideia foi bem sucedida. O serviço revelou-se tão eficiente que o jovem artífice foi procurado por autoridades de outras cidades, de outros recantos. E ele foi ficando famoso por fazer essas grades tão fortes e tal, que ele começou a ganhar muita proposta de trabalho e ele começou a ganhar muito dinheiro fazendo isso tudo. E 20 anos depois ele era um grande empresário da época, né? Não era assim que se chamava, porque construía prisões onde ninguém fugia. E ele se tornou um homem muito rico, fazia muitos negócios, lidava com muita gente, a situação dele mudou muito, né? E quando foi um dia, um senhor de vasto patrimônio material transferiu residência do vilarejo provinciano para a grande metrópole. E certa noite, supondo defender-se, esse ferreiro, né, ele se mudou para uma grande metrópole. E numa determinada noite aconteceu alguma coisa que aqui não é bem explicado, e ele achou que estava se defendendo e cometeu leve falta. E essa leve falta foi suficiente para que as pessoas que conviviam com ele detestavam ele, porque ele era o suprassumo. Ele sempre estava com a razão, ele sempre era o melhor, o correto, ele que sabia o que era o melhor, né? Conviver com uma pessoa assim é muito desagradável. E aí, na menor falta que ele cometeu, os inimigos gratuitos se incumbiram de solenizar, né? E o antigo ferreiro foi preso, porque envolvia dinheiro, envolvia negociatas, e ele não percebeu o que estava acontecendo. Ele acabou sendo acusado de uma fraude, né? E então ele foi preso e ficou desesperado. E ele começou a pensar, né, que poderia, de repente, com a ajuda de amigos, fugir dali, porque era um absurdo ele, um homem daquela postura, estar preso, né? Só que ele aí reconheceu pela marca dos ferros que fora trancafiado num cárcere de sua própria fabricação, sofrendo rigorosa pena, né, que o impôs ficar ali por muito tempo. Então, terminada a história rápida, o mentor lá que estava conversando sobre essa história, contando essa história, fixou-nos de maneira expressiva e arrematou assim: somente a compaixão pode salvar-nos, soerguendo-nos do abismo de nossas próprias faltas. Então, somente a compaixão é que pode nos salvar. Qualquer punição extremada que receitarmos para os outros será com a prisão do ferreiro, intransigente. Os laços que armarmos contra o próximo serão inevitável flagelo para nós mesmos. Logo após, sem dar-nos tempo para qualquer indagação, ele sorriu com serenidade e seguiu adiante. E aí a gente fica pensando quantas vezes a gente age dessa forma
na nossa casa, com os nossos familiares, né? Numa cobrança que não precisava ser daquela forma. E a gente tem até boa intenção, não é que tenha má intenção. Mas quantas vezes a gente fala de uma maneira mais ríspida, a gente perde a paciência, a gente grita, a gente não espera que o outro faça, porque a gente sabe fazer, o nosso é melhor, eu sei fazer, então larga, não, sai daí que eu faço, né? Mãe faz muito isso com os filhos, né? E isso prejudica muito a educação dos nossos filhos. Então, a gente tem que deixar o outro, porque o outro tem o tempo dele. Se eu aprendi muito rápido alguma coisa, não quer dizer que o outro vai aprender no mesmo tempo que eu. Assim como tem coisas que eu também tenho dificuldade de aprender. E para o outro é tão fácil. Nesse momento, eu quero que o outro tenha paciência comigo. Eu quero que o outro entenda que o meu caminhar é mais lento, que eu tenho dificuldade. Eu não quero que o outro seja grosseiro comigo. Então, assim como eu não quero que ninguém seja comigo, eu também tenho que me policiar para que eu não seja grosseiro com o outro. Né? E isso é aprendizado diário, porque a gente às vezes faz e nem percebe que está fazendo. Só que isso gera um desconforto muito grande, né? A gente precisa ter muito cuidado com isso para que não venha a ser uma pessoa desagradável para aqueles que convivem conosco. E aí, no nosso assunto aqui, né, quando Jesus fala o que é caridade, e ele diz benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e, por fim, ele fala perdão das ofensas. E aí lascou tudo. Perdão das ofensas. Meu Deus, como é difícil perdoar, né? Muito difícil perdoar, mas não é impossível. Isso também é um aprendizado para a gente. A gente precisa lembrar sempre que a gente falha. Qualquer um falha. E quando a gente comete falhas, a gente quer que as outras pessoas entendam a nossa limitação e nos desculpe, né? Mas para que isso possa acontecer, é necessário que eu também faça isso, para que eu não me torne uma pessoa desagradável. E aí, nesse mesmo livrinho, temos uma outra história contada pelo irmão X, que nos fala da caridade maior. O nosso tema é esse, caridade. Então ele fala assim: ao homem que alcançar o céu, pedindo orientação sobre as tarefas de benemerência social que pretendia estender na terra, o arcanjo da caridade falou compassivo: volta ao mundo e cumpre de boa vontade as obrigações que o destino te assinalou. Para que te sintas de pé cada dia, milhões de vidas microscópicas esforçam-se em tua carne, garantindo o bem-estar. Cada órgão e cada membro do teu corpo amparam-te abnegadamente para que te faças abençoado discípulo da civilização. Os olhos identificam as imagens, os ouvidos selecionam sons e vozes, a língua auxilia-te a expressar os pensamentos. As mãos realizam os teus sonhos. Os pés sustentam-te a máquina física. A boca mastiga os alimentos para que te não condenes à inanição. Os pulmões asseguram-te o ar puro contra a asfixia. O estômago digere as peças de nutrição, né, para nutrir o nosso próprio sangue. O coração movimenta-se sem parar. Vives da caridade, de inúmeras vidas inferiores que te obedecem à mente. Torna, pois, ao lugar em que o Senhor te situou e satisfaze as tarefas imediatas que o mundo te reserva. Caridade é servir sem descanso, ainda mesmo quando a enfermidade sem importância te convoque ao repouso. E a gente lembra aqui nessa frase do nosso Chico, que trabalhou até o final. Aquele homem incansável, né? Com aquela idade toda, com aquele corpinho tão fraco.
Ele trabalhava até de madrugada, atendendo as pessoas com carinho, com respeito, com paciência, com tolerância, sofrendo, com dores, com tantas fragilidades já do corpo, e ele estava lá trabalhando, né? E aí ele fala aqui, caridade é servir sem descanso, é cooperar espontaneamente nas boas obras, sem aguardar o convite dos outros. É não incomodar quem trabalha. Caridade é aperfeiçoar-se naquilo que faz parte para ser mais útil. É suportar sem revolta a bilis do companheiro. Ai, como é difícil, né? Mas a gente vai treinando, né? É auxiliar os parentes sem reprovação. É rejubilar-se com a prosperidade do próximo. É resumir a conversação de 2 horas em 3 ou 4 frases. Para nós mulheres isso é difícil, né? É não afligir quem nos acompanha. É ensurdecer-se para a difamação. É guardar o bom humor, cancelando a queixa de qualquer procedência. É respeitar cada pessoa e cada coisa na posição que lhes é própria. E porque o homem ensaiasse inoportunas indagações, o anjo concluiu: volta ao corpo e age incessantemente no bem. Não percas um minuto em descabidas inquirições. Conduze os problemas que te atormentam o espírito ao teu próprio trabalho, e o teu próprio trabalho liquidá-los-á. A experiência aclara o caminho de quantos lhe adquirem o tesouro de luz. Recolhe as crianças desvalidas, ampara os doentes, consola os infelizes e socorre os necessitados. Não esqueças, pois, que a execução dos teus deveres para com o próximo será sempre a tua caridade maior. E nos dias de hoje, né, na pandemia, nós estamos vendo aí várias pessoas amigas, várias pessoas que a gente não conhece, que situações que chegam até nós de solidão, de desamparo, de falta material, né? Tem muita gente aí passando dificuldades materiais mesmo. Muitas pessoas que estão ficando desempregadas. E quando a gente, às vezes, tem um pouco, a gente pode dividir. Não tem... é dando que se recebe. Lembra aquela frase de Emmanuel lá no início? É ajudando que a gente é ajudado. É assim que a coisa acontece. Esse é o mecanismo natural da vida, né? Precisamos lembrar que o que está acontecendo tem um controle maior. Aquilo que parece um caos, aquilo que parece um descontrole, é só aparente. É porque nós não temos ainda a capacidade de entender o futuro, mas tem um motivo de ser. Esse vírus não surgiu por acaso. A espiritualidade maior que governa o nosso planeta, o nosso Mestre Jesus, sabia disso. Sabia que a humanidade precisava passar por uma renovação. Quando a gente vai fazer uma reforma na casa, primeiro quebra tudo, fica uma poeira, uma sujeira, a gente não sabe onde está nada, é uma confusão na nada. Depois, a obra vai andar, as coisas vão retomando a ordem, e aí fica tudo bonito, renovado, limpo. É o que está acontecendo no planeta agora, né? Uma renovação. E a gente precisa estar de pé. Agora, mais do que nunca, somos convocados a nos colocarmos de acordo com tudo que estudamos até então, que a doutrina que nos esclarece e consola nos passou. E nos posicionarmos nesse momento. Quando o anjo lá na história, né, fala pro espírito, volta ao planeta Terra e faze o teu melhor, falaram isso pra gente. Quando a gente retornou pro planeta, a gente sabia que ia passar por isso. Foi tudo organizado, planejado, não existe acaso. Na espiritualidade, aqui a gente dá jeitinho, na espiritualidade não funciona dessa forma. A sabedoria deles é imensa.
E ele, então, a gente já sabia que ia estar nesse momento da Terra, um momento único do planeta, um momento de renovação. Então vamos aproveitar esse momento e vamos exercitar tudo aquilo que até então era teoria. Vamos nos colocar, né, na medida do possível, dentro da nossa capacidade, num esforço muito grande, para que não venhamos a nos arrepender ao retorno à pátria espiritual e falar assim, você estava lá, você podia ter feito, você tinha conhecimento. E a gente aí se arrepende porque fala, poxa vida, faltava tão pouco, eu podia ter feito mais e eu não fiz. E que mais é esse? É exatamente a caridade e o amor ao próximo. É a caridade com aqueles que nos rodeiam, com o próximo mais próximo. Hoje nós estamos convivendo com os nossos familiares, muito mais, não todos, mas muitas pessoas estão agora o tempo inteiro. Como que as pessoas que têm crianças estão reclamando? Antigamente, as mulheres não trabalhavam fora e elas ficavam com as suas crianças. E antigamente, as mulheres tinham muitos filhos. E elas ficavam com as suas crianças. Hoje, nós desacostumamos, porque a gente tem mais atividades fora do lar. E aí, a gente já desacostumou de ficar com os filhos o tempo inteiro. Eles dão trabalho. Criança sempre deu trabalho. Nós também um dia demos trabalho. E aí, o que vamos fazer? Que nós temos que ficar com os nossos tão intimamente agora. Porque antigamente, há pouquinho tempo atrás, a gente saía, a gente ia trabalhar, a gente ia para lá, a gente ia para cá, cada um com a sua atividade. A gente estava resolvendo as nossas coisas. Hoje em dia não, a gente está dentro de casa. Todos estão dentro de casa. E aí? O que vamos fazer? Como vamos lidar com isso? Será que nós estamos juntos desse jeito para perder a calma? Para perder a paciência? Para não ter tolerância? Para não perdoar? Caridade e amor ao próximo. Esse treinamento começa exatamente com aqueles que estão junto conosco. Muitos são espíritos afins, mas a gente sabe que no seio da família reencarnam pessoas, espíritos que são desafetos também, que podem ser nós, né? Nós podemos ser o desafeto dentro da nossa família. Nós podemos ser aqueles que levam problemas, que arrumamos dificuldades para aqueles que convivem conosco. Já pensaram nisso? Porque a gente reclama muito do outro. Mas e nós? Será que nós somos tão bonzinhos assim? Não falhamos, não erramos? Como será conviver com a gente? Será que é bom? Ou será que a gente exige, cobra, reclama, é intransigente como o ferreiro, que a gente leu a história? Ou é que nem aquele orador que estava lá preparando a palestra tão bonita para falar sobre ajudar? E no primeiro momento ele foi logo tão severo com a moça, com a senhora, né, que trabalhava para ele há tanto tempo, com o motorista que estava passando por problemas. E assim somos nós. E o mais importante é que a gente possa repensar na nossa atitude e no que nós podemos nesse instante fazer. Sabe por quê? Porque a grande pergunta, sempre a grande pergunta é a seguinte: o que eu tenho que aprender com tudo isso? O que eu tenho que aprender com esse momento que eu estou vivendo? Né? Por que eu estou passando por isso? Não é por castigo, não é por falta de misericórdia. Não, muito pelo contrário. É a grande oportunidade agora de fazermos todo o treinamento para sermos mais benevolentes, mais indulgentes, para aprendermos a perdoar. Até porque, vamos lembrar Francisco mais uma vez, né? É perdoando que somos perdoados. Então, se a gente quer que as pessoas tenham paciência, tolerância, benevolência conosco, a gente também precisa fazer esse movimento de bumerangue, né? A gente faz lá e dá cá e recebe, e a gente assim vai aprendendo. A gente sabe que a natureza não dá salto, nós estamos aqui para aprender, e graças a Deus temos essa doutrina que nos esclarece tanto e que nos permite exatamente ampliar tudo isso, né?
Nós vamos encerrando agora, vamos lá partindo para o nosso encerramento, e vamos ler uma poesia de Maria Dolores, né, pela mediunidade de Chico Xavier, Maria Dolores Espírito, e essa poesia dela chama-se Rogativa de Paz. Onde estiveres no mundo, não te queixes nem te irrites, não há sombra sem limites, nem sofrimentos em vão. Suporta com paciência qualquer toque de amargura. A provação nos procura, trazendo renovação. Trabalha, serve, perdoa. Se alguém te enlameia o nome, que a tolerância te tome por mestra de amor e luz. Ninguém passa pela terra caminhando indiferente. Esse luta, outro é doente, cada qual na própria cruz. Às vezes, quem te deprime, quem te ofende ou desprimora, carrega chagas, embora o lindo porte que traz. Muita gente que parece felicidade e barulho, vício, pompa, inveja e orgulho, é pranto pedindo paz. Compadece-te e caminha na fé com que Deus te alcança. Não apagues a esperança no coração de ninguém. Recorda que o céu te busca, não para ver pedra e espinho, mas para ser no caminho o apoio vivo do bem. Meus irmãos, vamos aproveitar esses momentos, não para sermos aquele que critica, quanto mais aquele que se queixa, aquele que aponta, aquele que perde a paciência, que é irascível, aquele que, quando entra no ambiente, traz um mal-estar. Não sejamos esse. O planeta passa por momentos de renovação. Sabemos que muitos estão precisando de ajuda, sabemos que muitos estão em estado de perturbação. Precisamos fazer o nosso papel. Se acreditamos e confiamos na espiritualidade, vamos orar e vamos observar em volta o que eu posso fazer pelo meu próximo. Sejamos o agente do bem, como a Maria Dolores fala, né? Sejamos o apoio vivo do bem, porque esse mesmo bem, ele vai ser nosso advogado aonde estivermos. Então, que não venhamos a sentir vergonha o dia que desencarnarmos, chegarmos ao outro lado e a espiritualidade falar: o que você fez com todo o ensinamento que você teve dessa doutrina que te esclarece? E eu vou ficar pensando, buscando na memória e não vou me lembrar. E aí a espiritualidade vai me mostrar todas as oportunidades que passaram pela minha vida e que eu poderia ter sido mais benevolente, ter tido mais indulgência, perdoado mais, e eu nem percebi. Tamanha a introspecção que eu estava no meu próprio ego. Aproveitemos a oportunidade, meus irmãos. Esse momento é coletivo, é mundial, mas ao mesmo tempo é individual, porque cada um de nós vai responder pelo que fez e o que deixou de fazer. No nosso Evangelho segundo o Espiritismo tem uma frase muito importante que diz: não basta não fazer o mal, porque só o fato de não fazer o bem já é o mal. Então vamos fazer o nosso máximo, que nem sempre é o melhor, mas vamos fazer o melhor que conseguirmos. Isso nós podemos fazer. E aí vamos chegando agora ao encerramento, né, dessa live, com esse assunto tão importante. Espero que eu tenha conseguido passar. Desculpa minha entrada atrasada, mas eu sou analfabeta digital
E aí me enrolei muito para poder entrar, mas graças a Deus conseguimos. Agradeço muito a presença de vocês, queridos amigos, né, que estão aqui comigo. Que Deus abençoe a todos e que nesse momento possamos reunir os nossos corações, trazendo à nossa mente aquelas pessoas que conhecemos e sabemos que estão precisando de amparo. Vamos rogar a espiritualidade superior que possa envolver essas pessoas que passam por momentos críticos de dor, de sofrimento, de desespero, de angústia, para que sejam abraçadas pelos seus mentores, para que se sintam amparadas, confortadas, alentadas, que durante o sono sejam orientadas e que amanhã ao acordar, acordem com bom ânimo, acordem com a certeza absoluta de que não estão sós. Que possamos trazer para o nosso lar essa vibração de amor, que todos os cantinhos da nossa casa nesse instante sejam visitados pelos nossos amigos espirituais, trazendo para o nosso lar, para todas as pessoas que moram aqui, o amparo, a pacificação, que essa bondade possa se estender às águas da nossa casa, fluidificando as águas, harmonizando nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, e que sintamos em paz, e que essa paz possamos distribuí-la com todos que tenhamos contato, possamos ter paciência, possamos lidar com amor ao próximo, fazendo a ele a caridade que gostaríamos que tivessem conosco. Que o Senhor, nosso Deus, possa estar nos hospitais, levando o amparo às pessoas que nesse instante passam por provações críticas, e que nos dê, Senhor, o amparo para que, se na nossa porta, na nossa família, nós estejamos fortalecidos na fé para passarmos pela provação, como aqueles primeiros cristãos que iam para as arenas sabendo que iam ser devorados pelos leões, que nós possamos também demonstrar nossa fé. Obrigada, Senhor, obrigada, espiritualidade, por esse momento. Abençoe a todos, abençoando a Edilane, que me fez esse convite, para que eu pudesse entrar em contato com esse tema. Que a tua paz, Mestre Jesus, esteja com todos, agora e sempre. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Muita paz para vocês, muito obrigada. Que Jesus abençoe e que a gente possa se ver outras vezes. Boa noite a todos, tá?